Você já sentiu aquela sensação sufocante no peito? Aquela angústia silenciosa que vem quando abre a carteira e encontra apenas algumas notas amassadas, enquanto as contas se acumulam na mesa da cozinha. Um dia após outro, trabalhando incansavelmente, mas o dinheiro sempre escorre pelos dedos como água. Parece que a prosperidade é um rio que corre para todos, menos para você. E no silêncio da noite, quando todos dormem, você se pergunta: por que para mim é tão difícil? Por que outros conseguem e eu não? Essa dor tem um nome. Chama-se insegurança financeira. E hoje, meu caro irmão, minha querida irmã, venho revelar algo que ficou guardado por décadas, algo tão extraordinário que vai transformar completamente sua vida. Por séculos, os grandes santos da Igreja guardaram segredos poderosos, conhecimentos que eram passados apenas aos mais fiéis, aos que demonstravam ter a pureza de coração necessária para receber tais revelações. Entre esses santos, existe um que viveu em nosso tempo, um homem que carregava em seu próprio corpo as marcas do sofrimento de Cristo. Estou falando do Santo Padre Pio de Pietrelcina, um homem que falava com anjos, lia almas como páginas de livros abertos e que conhecia os mistérios mais profundos do universo espiritual. O que vou revelar hoje não está nos livros comuns sobre Padre Pio. Não é algo que você ouviria em um sermão de domingo. É uma revelação tão poderosa que poucos tiveram acesso. Uma fórmula sagrada que Padre Pio revelou a alguns poucos, escolhidos nos seus últimos anos de vida, antes de partir para a glória eterna em 1968. Uma fórmula que pode transformar sua vida financeira para sempre, trazendo abundância, prosperidade e paz para seu coração aflito. Mas antes de continuar, preciso fazer um alerta importante. O que vou compartilhar não é magia negra, não é um pacto obscuro. É uma conexão sagrada entre o visível e o invisível, entre o natural e o sobrenatural. É um caminho de fé, não de superstição. E para que funcione, você precisará abrir seu coração com sinceridade, com fé verdadeira, não apenas desejando riquezas por ganância, mas buscando a prosperidade como uma bênção para servir a Deus e ao próximo. Padre Pio nasceu em uma família humilde na pequena Pietrelcina, na Itália. Desde criança, ele tinha visões celestiais, conversava com seu anjo da guarda e sentia um chamado profundo para a vida espiritual. Aos 15 anos, ingressou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e dedicou sua vida a Deus. Mas foi em 1918 que o extraordinário aconteceu. Enquanto orava diante de um crucifixo na pequena igreja de San Giovanni Rotondo, Padre Pio recebeu os estigmas, as feridas de Cristo em seu próprio corpo. Feridas que permaneceram abertas e sangrando por 50 anos, até o dia de sua morte. Este santo extraordinário tinha dons que desafiavam a compreensão humana. Ele podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. O dom da bilocação. Ele conhecia os pecados das pessoas antes mesmo que elas os confessassem. E mais, importante para o que vamos falar hoje, ele tinha uma conexão especial com os mistérios da providência divina, incluindo os caminhos pelos quais Deus distribui os bens materiais neste mundo. Em seus últimos anos, já idoso e cada vez mais fraco fisicamente, mas com o espírito ardendo em chamas de sabedoria, Padre Pio confiou a um pequeno grupo de seus filhos espirituais mais próximos uma fórmula secreta, uma combinação de práticas espirituais, números sagrados e orações específicas que, quando realizadas com fé verdadeira, abriam os canais da prosperidade material. Pessoas que aplicaram esta fórmula testemunharam milagres financeiros em suas vidas, dívidas que desapareceram, oportunidades inesperadas que surgiram, e sim, prêmios significativos em loterias e outros jogos de sorte. Um desses discípulos, agora já falecido, compartilhou este segredo comigo em seu leito de morte. Use com sabedoria, ele me disse, com os olhos brilhando de uma luz quase sobrenatural. Esta não é uma ferramenta para a ganância, mas um canal da providência divina para aqueles que têm pureza de coração e necessidade real. Por anos, guardei este segredo, compartilhando apenas com algumas almas especialmente necessitadas. Mas hoje,
Sinto que é tempo de revelar esta fórmula para mais pessoas. O sofrimento é grande demais. Famílias estão sendo destruídas por problemas financeiros. Pessoas boas estão perdendo a esperança. E o Padre Pio, que em vida era todo compaixão pelos que sofriam, certamente desejaria que este conhecimento fosse usado para aliviar tanta dor. Então, o que é esta fórmula secreta? Como ela funciona? Por que tantas pessoas que a aplicaram viram suas vidas transformadas? Vou explicar cada detalhe, mas antes quero que você entenda algo fundamental. A prosperidade material não é o objetivo final da vida espiritual. O próprio Padre Pio viveu na mais absoluta simplicidade, mas ele também compreendia que as necessidades materiais são reais e que muitas vezes a pobreza extrema é um obstáculo para a paz da alma e para a prática da caridade. A fórmula secreta do Padre Pio combina 3 elementos essenciais. É como uma chave de 3 dentes que abre a porta do tesouro divino. O primeiro elemento é a consagração, o segundo é a intercessão e o terceiro é a sincronização espiritual. Vamos analisar cada um deles com o devido cuidado e reverência. A consagração é o fundamento de tudo. Padre Pio ensinava que antes de buscar bênçãos materiais, devemos consagrar nossas finanças a Deus. Isso significa reconhecer que tudo o que temos e tudo o que viermos a ter pertence primeiramente a Deus. Nós somos apenas administradores. Esta consagração não é apenas uma palavra, mas um ato solene. Padre Pio recomendava um período de 3 dias de preparação, com orações específicas em cada dia, culminando no ato formal de consagração. No primeiro dia, você deve fazer um jejum simples, talvez pular uma refeição ou abster-se de algum prazer, oferecendo este pequeno sacrifício como um sinal de sua sinceridade. Neste dia, recite 7 vezes a oração. Senhor, tudo o que tenho vem de ti. Tudo o que sou pertence a ti. Consagro minhas finanças ao teu serviço, para que através delas tua vontade seja feita. No segundo dia, faça um exame sincero de consciência sobre sua relação com o dinheiro. Peça perdão por qualquer avareza, qualquer gasto irresponsável, qualquer falta de generosidade. Recite 3 vezes o Salmo 23, que nos lembra que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Este salmo não é apenas um conforto poético, mas uma declaração profética sobre nossa provisão material. No terceiro dia, tome uma pequena porção de azeite de oliva, um símbolo bíblico de unção e prosperidade, e marque com ele a sua carteira, sua caderneta de poupança ou qualquer outro símbolo de suas finanças, fazendo o sinal da cruz e dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, consagro meus recursos financeiros para a glória de Deus e o bem do próximo. O segundo elemento da fórmula é a intercessão. Aqui está o coração do método do Padre Pio. Ele descobriu, através de sua profunda vida de oração, que certos santos têm uma afinidade especial com diferentes aspectos da providência divina. Para questões financeiras, e especialmente para aquelas surpresas de prosperidade, como ganhos em loteria, há 3 intercessores poderosos que devem ser invocados em uma sequência específica. O primeiro intercessor é São José, o pai terreno de Jesus. José era um homem trabalhador responsável que cuidou das necessidades materiais da Sagrada Família. Padre Pio tinha uma devoção especial a São José e ensinava que ele tem um poder extraordinário para abrir portas de oportunidade financeira. A oração a São José deve ser feita ao amanhecer, de preferência quando o primeiro raio de sol ilumina o horizonte. A oração é simples, mas deve ser recitada com convicção. São José, Pai provedor da Sagrada Família, que nunca permitiste que faltasse o pão à mesa, intercede por mim nesta necessidade material. Abre os canais da providência divina em minha vida para que eu receba o que necessito e possa, como tu, servir com generosidade. O segundo intercessor é menos conhecido, mas muito poderoso, São Cajetan, o patrono da providência divina. Este santo italiano do século XVI dedicou sua vida a ajudar os pobres e fundou o Banco dos Pobres, que emprestava dinheiro sem juros para famílias necessitadas.
Padre Pio descobriu que São Cajetan tem um carisma especial para multiplicar recursos financeiros e trazer prosperidade inesperada. A oração a este santo deve ser feita ao meio-dia, quando o sol está no ponto mais alto. São Cajetan, amigo dos pobres e canal da divina providência, olha com compaixão para minha necessidade. Assim como multiplicaste os recursos para ajudar os pobres em tua vida terrena, multiplica agora os frutos do meu trabalho e abre caminhos de prosperidade inesperada. Prometo usar com sabedoria e generosidade o que receber por tua intercessão. O terceiro intercessor é o próprio Padre Pio. Sim, ele incluiu a si mesmo nesta cadeia de intercessão, não por vaidade, pois era a humildade em pessoa, mas porque tinha consciência do carisma especial que Deus lhe havia concedido. A oração ao Padre Pio deve ser feita à noite, preferencialmente às 21 horas, que era a hora em que ele geralmente terminava de ouvir confissões em San Giovanni Rotondo. Santo Padre Pio, que em vida carregaste as chagas de Cristo e conheceste os mistérios do céu, intercede por mim junto ao trono da graça. Tu que viste a miséria de tantos e sempre ofereceste consolação, olha para minha necessidade material. Abre os canais da prosperidade em minha vida, especialmente através desta loteria. Mencione o nome específico do jogo. Prometo honrar tua memória, usando com sabedoria o que receber. O terceiro elemento da fórmula é a sincronização espiritual. Este é o aspecto mais misterioso e, ao mesmo tempo, o mais poderoso do método. Padre Pio ensinou que existem momentos em que o véu entre o mundo material e o espiritual fica mais fino, quando as orações são mais facilmente ouvidas e as bênçãos fluem com maior abundância. Ele descobriu, através de sua extraordinária sensibilidade espiritual, que existem ciclos e ritmos na economia divina. Para maximizar suas chances de receber prosperidade financeira, especialmente através de ganhos em loteria, você deve sincronizar suas orações e ações com estes ciclos. Padre Pio identificou 3 números sagrados que têm um significado especial neste contexto: 3, 7 e 9. Estes não são apenas números para jogar na loteria, embora eles possam ser incluídos em suas apostas, mas representam ciclos de tempo. O ciclo de 3 se refere aos dias da semana. Terça-feira, quinta-feira e sábado são os dias mais favoráveis para fazer apostas em jogos de sorte, segundo o Padre Pio. A terça-feira é dedicada aos anjos, que são mensageiros de boas notícias. A quinta-feira tem uma conexão especial com a Eucaristia, o sacramento da abundância. E o sábado é tradicionalmente dedicado a Nossa Senhora, que em Caná transformou a escassez em abundância. O ciclo de 7 se refere às fases da lua. Padre Pio observou que as orações por prosperidade material são especialmente eficazes durante a lua crescente, particularmente no 7º dia após a lua nova. É como se a própria lua, em seu crescimento, simbolizasse o aumento da prosperidade. O ciclo de 9 se refere aos meses do ano. Existem 3 meses que são especialmente favoráveis para receber bênçãos financeiras: março, terceiro mês, julho e 7º mês, e setembro, 19º mês. Março é o mês de São José, o provedor. Julho é tradicionalmente associado à colheita em muitas culturas. E setembro é o mês do aniversário da morte do Padre Pio. Ele faleceu em 23 de setembro de 1968. Quando você sincroniza suas orações e ações com estes ciclos, cria-se uma poderosa ressonância espiritual. É como afinar um instrumento para que ele produza a nota mais pura e mais bela. Você está alinhando sua intenção com os ritmos da providência divina. Mas há um detalhe crucial que o Padre Pio enfatizava sempre: os números para jogar na loteria devem vir através da inspiração, não da especulação. Depois de completar os 3 elementos da fórmula, consagração, intercessão e sincronização, você deve manter-se em um estado de receptividade espiritual. Padre Pio ensinava que os números certos viriam de 3 formas possíveis. A primeira é através de sonhos. Muitas pessoas relataram que, após seguir fielmente a fórmula do Padre Pio, tiveram sonhos vívidos,
onde números específicos apareciam de maneira clara e memorável. Uma senhora da Sicília sonhou com Padre Pio vestindo seu hábito franciscano, segurando 6 rosas vermelhas. Cada rosa tinha um número gravado na pétala. Ela anotou os números ao acordar e, na semana seguinte, ganhou um prêmio significativo na Loteria Nacional Italiana. A segunda forma é através de sincronicidades no cotidiano. Depois de completar a fórmula, você deve ficar atento a números que parecem saltar para você durante o dia. Um endereço, um número de telefone, a placa de um carro, o número de um assento no ônibus. Quando o mesmo número aparece repetidamente em um curto período de tempo, Padre Pio dizia que isso não é coincidência, mas um sinal. A terceira forma, a mais direta e poderosa, é através da inspiração durante a oração. Muitas pessoas relatam que durante momentos de profunda oração, especialmente após recitar as orações, aos 3 intercessores experimentam uma clareza mental extraordinária, e números específicos simplesmente surgem em sua consciência, como se fossem soprados por uma voz interior. Um homem de Nápoles, devoto do Padre Pio, contou que após seguir a fórmula, sentiu um impulso inexplicável para jogar os números 5, 23, 25, 40, 68 e 87. Ele não entendeu o significado destes números até depois de ganhar um prêmio substancial, quando percebeu que eles representavam datas importantes na vida do padre. Pio 5 e 25, dia e mês de seu nascimento em 1887, 23, dia de sua morte, 40, número aproximado de anos que viveu com os estigmas, 68, ano de sua morte, 1968, e 87, os últimos dígitos do ano de seu nascimento. Agora você pode estar se perguntando, se esta fórmula é tão poderosa, por que não é mais conhecida? Por que todos os devotos do Padre Pio não são milionários? A resposta está na própria natureza do método. Não é uma máquina automática de fazer dinheiro. É um canal da providência divina, que opera segundo a sabedoria infinita de Deus. Padre Pio sempre enfatizava que esta fórmula funciona apenas para aqueles que têm uma necessidade genuína e uma intenção pura. Não é para acumular riquezas por ganância ou vaidade, mas para aliviar necessidades reais e permitir uma vida de maior generosidade e serviço. Além disso, nem todos têm a disciplina espiritual para seguir o método corretamente ou a sensibilidade para perceber os sinais que são enviados. Há também o elemento do tempo, divino. Às vezes a bênção vem rapidamente. Outras vezes Deus, em sua sabedoria, sabe que precisamos de um período de preparação antes de receber abundância material. O importante é persistir com fé e paciência, confiando que no momento certo a porta se abrirá. Um aspecto crucial da fórmula do Padre Pio, que muitos ignoram à sua própria custa, é o elemento da gratidão e do compartilhamento. Ele ensinava que para manter abertos os canais da prosperidade, devemos ser generosos com o que recebemos. Especificamente, ele recomendava separar 1/10 de qualquer ganho financeiro significativo, especialmente ganhos inesperados como prêmios de loteria, para obras de caridade ou para ajudar diretamente pessoas necessitadas. Este não é apenas um ato de bondade, mas uma lei espiritual. É como plantar uma semente da prosperidade recebida para garantir colheitas futuras. Muitas pessoas que seguiram a fórmula e ganharam prêmios, mas depois falharam em praticar esta generosidade, viram sua boa fortuna diminuir gradualmente. Um homem da região de Puglia, na Itália, ganhou uma soma considerável seguindo a fórmula do Padre Pio. Movido pela gratidão, ele doou uma parte significativa para a Casa Alívio do Sofrimento, o hospital que Padre Pio fundou em San Giovanni Rotondo. Nos anos seguintes, seus negócios prosperaram de maneira extraordinária, muito além do valor do prêmio inicial que havia recebido. Foi como se aquela primeira bênção fosse apenas a porta de entrada para uma prosperidade contínua, ele testemunhou. Agora, depois de revelar todos estes detalhes preciosos, quero compartilhar um testemunho pessoal. Não vou mencionar nomes para proteger a privacidade das pessoas envolvidas, mas posso garantir a autenticidade desta história. Um casal de meia-idade veio até mim há alguns anos, em uma situação desesperadora,
Tinham perdido quase tudo devido a uma série de infortúnios, doença grave, perda de emprego e um investimento que deu errado. Estavam prestes a perder a casa onde moravam com seus 3 filhos. A situação parecia impossível. Os bancos não concediam mais empréstimos, os parentes não tinham condições de ajudar, e o prazo final para o pagamento da hipoteca estava se aproximando rapidamente. Com lágrimas nos olhos, a esposa me perguntou se conhecia alguma novena ou oração especial que pudesse ajudá-los naquele momento crítico. Foi então que compartilhei com eles a fórmula secreta do Padre Pio. Expliquei cada elemento em detalhes e os ajudei a iniciar o processo. Eles seguiram cada passo com uma fé extraordinária. Fizeram a consagração de suas finanças nos 3 dias prescritos. Recitaram fielmente as orações aos 3 intercessores nos horários corretos. E sincronizaram suas ações com os ciclos espirituais que o Padre Pio havia identificado. 2 semanas depois de completarem a fórmula, o marido teve um sonho vívido. Ele viu o Padre Pio em pé junto a um quadro negro, escrevendo 6 números. Ao acordar, ele imediatamente anotou os números e naquele mesmo dia fez uma aposta na loteria usando aquela combinação. No sorteio seguinte, eles não ganharam o prêmio principal, mas acertaram 5 dos 6 números, o que resultou em um prêmio significativo, exatamente a quantia necessária para pagar a hipoteca e evitar o despejo iminente. Coincidência? Talvez para os céticos, mas para aqueles que compreendem os caminhos da providência divina, foi claramente uma resposta à sua fé e à poderosa intercessão do Padre Pio. O mais impressionante nesta história não foi apenas o prêmio em si, mas o que aconteceu depois. Fiéis ao ensinamento do Padre Pio, eles separaram 1/10 do valor recebido e doaram para uma instituição de caridade que cuida de crianças com câncer. 1 mês depois, o marido recebeu uma oferta de emprego inesperada, com um salário muito superior ao que tinha anteriormente. Foi como se uma porta se abrisse após a outra, eles me contaram depois, como se o prêmio da loteria fosse apenas o início de uma nova fase de prosperidade em nossas vidas. Este é apenas um dos muitos testemunhos que poderia compartilhar. Pessoas de diferentes partes do mundo, de diferentes condições sociais e econômicas, têm experimentado a eficácia desta fórmula extraordinária. Não é magia, não é superstição. É um canal da providência divina revelado por um santo que tinha uma conexão especial com os mistérios do céu. Agora, permita-me abordar algumas dúvidas comuns sobre este método. Muitos se perguntam: é moralmente correto rezar por ganhos em jogos de loteria? Não seria isso uma forma de ganância ou de buscar soluções fáceis? Padre Pio era muito claro sobre este ponto. Não há nada intrinsecamente errado em jogos de sorte quando praticados com moderação e sem obsessão. O próprio Jesus falou muitas vezes sobre tesouros inesperados e bênçãos surpreendentes em suas parábolas. O importante é a intenção do coração. Se você busca um prêmio na loteria por pura ganância, para ostentar riqueza ou para viver em luxo excessivo, então suas orações provavelmente não serão atendidas. Ou se forem, a bênção poderá se transformar em maldição. Mas se sua intenção é aliviar necessidades reais, ajudar sua família e ter condições de ser mais generoso com os outros, então você está em harmonia com a vontade divina. Outros questionam: se eu não ganhar após seguir a fórmula, significa que fiz algo errado ou que Deus não me ama? Absolutamente não. Padre Pio sempre enfatizava que Deus, em sua infinita sabedoria, sabe o que é melhor para cada um de nós, e o tempo divino raramente coincide com nossas expectativas humanas. Às vezes, o que parece uma não-resposta é, na verdade, uma resposta diferente, uma porta que se abre em outra direção. Uma senhora de Portugal seguiu fielmente a fórmula e não ganhou na loteria como esperava. Ficou inicialmente desapontada, mas 3 meses depois recebeu uma herança inesperada de um parente distante que nem sabia que tinha. O valor era muito maior do que qualquer prêmio de loteria que poderia esperar. Deus respondeu minha oração, ela testemunhou, mas de uma forma que eu nunca poderia ter imaginado. É essencial manter uma atitude de confiança e abertura.
Talvez a prosperidade venha através de um prêmio na loteria, como aconteceu com muitos que seguiram a fórmula. Ou talvez venha através de uma promoção no trabalho, de um negócio bem-sucedido, de uma oportunidade inesperada ou de um presente surpreendente. O importante é confiar que Deus conhece suas necessidades e deseja seu bem-estar. Uma última pergunta que muitos fazem: preciso ser católico ou muito religioso para que a fórmula funcione? Padre Pio, apesar de ser um frade católico extremamente devoto, tinha um coração ecumênico. Ele atendia pessoas de todas as religiões, e mesmo aquelas sem religião definida. O que importa, ele ensinava, não é o rótulo religioso, mas a sinceridade do coração, a pureza da intenção e a disposição para viver em harmonia com os princípios divinos universais de amor, verdade e generosidade. A fórmula funcionou para católicos fervorosos, sim, mas também para pessoas de outras denominações cristãs, para judeus, para pessoas de fé indefinida, e mesmo para alguns que se diziam agnósticos, mas que abriram seu coração com sinceridade. A graça divina é mais ampla e mais generosa do que nossas categorias humanas limitadas. Agora, meu caro irmão, minha querida irmã que me acompanhou até aqui, quero deixar um convite final. A fórmula secreta do Padre Pio para a prosperidade financeira está agora em suas mãos. Você pode aplicá-la em sua vida, seguindo cada passo com fé e perseverança. Mas lembre-se, não é uma fórmula mágica, é um canal de graça. Não funciona automaticamente, mas através da sinceridade do coração e da pureza da intenção. Talvez você esteja enfrentando dificuldades financeiras neste momento. Talvez o peso das contas a pagar pareça esmagador. Talvez você tenha sonhos e projetos que dependem de recursos que parecem fora de alcance. Não perca a esperança. O mesmo Deus que alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, que transformou água em vinho nas bodas de Caná, que inspirou Padre Pio a fundar um hospital quando não tinha um centavo no bolso, este mesmo Deus pode abrir canais de prosperidade em sua vida. Aplique a fórmula com fé. Faça a consagração de suas finanças nos 3 dias prescritos. Invoque a intercessão de São José, São Cajetã e Padre Pio nos horários corretos. Sincronize suas ações com os ciclos espirituais e mantenha-se atento aos sinais, aos números que virão através de sonhos, sincronicidades ou inspiração durante a oração. E quando a bênção vier, porque virá de uma forma ou de outra, não se esqueça de ser grato e generoso. Compartilhe uma parte do que receber. Plante a semente da prosperidade futura. Mantenha aberto o canal da providência divina. Como disse o Padre Pio, a oração é a chave que abre o coração de Deus. Que sua oração sincera, combinada com esta fórmula poderosa, abra para você as portas do tesouro divino, trazendo não apenas prosperidade material, mas paz de espírito, alegria no coração e a certeza de que você é amado e cuidado pelo Pai Celestial. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Nele vou revelar uma oração especial do Padre Pio, que tem transformado relacionamentos e trazido cura emocional para milhares de pessoas. É uma continuação deste conhecimento sagrado que poucos conhecem. Clique no card, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma revelação. Sua vida nunca mais será a mesma após conhecer estes segredos espirituais poderosos. Até lá, que o Padre Pio interceda por você e que a bênção da prosperidade inunde sua vida.